Boa noite. Balanço do Carnaval aponta 27 mortes durante os dias de folia. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, o número é o menor dos últimos 4 anos. E o ITEP concluiu o laudo que aponta a causa da morte de uma mulher dentro de um carro durante o Carnaval de Caicó, do sábado de Carnaval. Mas os detalhes não foram revelados. E você vai ver ainda a situação dos proprietários dos food trucks instalados na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta Negra, continua indefinida. Hoje pela manhã, eles se reuniram com representantes da Prefeitura de Natal, cobrando uma solução para o problema. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com o professor Márcio Azevedo, integrante da equipe da Arquidiocese da campanha da Fraternidade 2019. Hoje é quinta-feira, 7 de março de 2019 e o Band Cidade começa agora. A Secretaria de Segurança do Estado avaliou o Carnaval de 2019 como o mais tranquilo dos últimos 4 anos. Durante os dias de festa, foram registrados 27 casos de morte. Os dados sobre as ações realizadas na área da segurança pública neste Carnaval foram apresentados numa reunião que contou com a presença de representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, ITEP e Corpo de Bombeiros. Segundo o levantamento feito pela Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte, o número de mortes neste Carnaval caiu 32,5%, enquanto que em 2018 foram registrados 40 homicídios. Neste Carnaval foram contabilizadas 27 mortes em todo o estado. Eu dedico a essa redução à integração de todos os órgãos, ao empenho de todos os policiais militares, a diária operacional que foi disponibilizada pelo governo do estado. Nós estivemos em todas as cidades, atendemos a todas as solicitações de carnaval, ou seja, a abnegação de todos os policiais militares para trabalhar em prol daqueles que curtiram o carnaval. 131 pessoas foram presas neste carnaval em flagrante e através de mandados de prisão por crimes como furto, roubo, tráfico e violência doméstica. Nós movimentamos 20 delegacias de plantão em todo o estado, 10 delegacias regionais normais e mais 10 nos polos de festa, principalmente na área de praia. E todos os flagrantes, todas as situações de TCO foram recepcionadas, não houve uma reclamação sequer pela PRF, pela Polícia Militar, nenhum órgão integrado à segurança pública reclamou da recepção dos flagrantes. Foram todos os procedimentos feitos e os presos entregues ao sistema prisional do estado. ITEP e Corpo de Bombeiros também consideraram o carnaval deste ano tranquilo e comemoraram o baixo número de ocorrências. A gente pode dividir as nossas ações em 2 momentos. Primeiro, a prevenção, onde a gente analisou mais de 50 projetos de proteção contra incêndio e controle de pânico e vistoriou esses projetos para ver se estava executado conforme a norma. E também da questão operacional. Foi 0 ocorrência de afogamento com recuperação de vítima nas praias, 0 ocorrência de afogamento seguido de morte. Isso mostra que a nossa prevenção está muito efetiva. Foram mais de 1.597 ocorrências de orientações e advertências ao público nas praias. Fizemos exames de lesão corporal em todo o estado, vítimas de pequenas brigas, também drogas que foram apreendidas. Nós fizemos os exames toxicológicos. Nas ocorrências de morte violenta, demos a pronta resposta, a questão do laudo já emitida. Então isso aí facilita a apuração das ocorrências que houve no carnaval. Então o ITEP, nesse aspecto, foi muito bem sucedido. O trabalho de prevenção do Corpo de Bombeiros é essencial e louvável. Essa redução no número de homicídios apontada nessa entrevista coletiva promovida na manhã de hoje, ela é salutar, mas há um aspecto que ninguém pode se enganar. Nós ainda temos, sim, um gravíssimo problema de insegurança sobre todos os aspectos. Os homicídios reduziram agora no Carnaval e também na estatística de janeiro, mas continuamos com um número elevado de homicídios. O número de carros roubados também reduziu, mas continua elevado. E há um outro aspecto. A nossa estrutura permanece a mesma, a estrutura carente. Sob aspecto de pessoal, são mais de 5.000 homens e déficit da Polícia Militar, a nossa Polícia Civil trabalha com apenas 30% do efetivo. Em outro aspecto, déficit também dos equipamentos. Exatamente por esse cenário conturbado é que as reduções apontadas pelo comando da Secretaria Estadual de Segurança e Defesa Social, eles são importantes. Mas precisamos avançar e ir mais além, mesmo com toda a diversidade.
O ITEP concluiu o laudo que aponta a causa da morte de uma mulher dentro de um carro no município de Caicó. Esse fato ocorreu no sábado de carnaval. A morte de Zaira dos Santos Cruz, de 22 anos, continua um mistério. O ITEP concluiu o laudo que aponta a causa da morte de Zaira, mas preferiu não dar detalhes sobre o que foi revelado através da necrópsia realizada no corpo da garota. O laudo foi bem preciso no que o objetivo dele, né, determinar a causa-morte, só que realmente existe uma investigação em curso, né, esse laudo já foi para a Polícia Civil. Qual a causa da morte? Eu não posso falar, né, de fato, porque isso é segredo, né, da investigação, isso pode atrapalhar, né, o curso de investigação. O caso está sendo investigado pela delegacia de Caicó, que já ouviu todas as pessoas que estavam com Zaira no carnaval. A garota foi encontrada morta dentro de um carro na manhã do sábado. Nós temos lá na Delegacia Geral que essa moça dormiu num veículo enquanto os amigos dela participavam de uma farra, né, em frente, numa residência onde esse veículo estava indo em frente. E pela manhã foi notado essa menina sem vida. E aí as pessoas que noticiaram já foram ouvidas, né, foi feito o isolamento local e todas as providências tomadas. O doutor Leonardo tomou depoimento das pessoas, inclusive, salvo engano, do namorado, não tenho detalhes, porque não acompanhei, mas o namorado foi ouvido, as demais pessoas. Obviamente, se faltaram com a verdade, e o laudo vem a confrontar, né, porque com o que está no papel já, né, haverá consequência para alguém. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia nas investigações sobre os casos de pessoas que disseram terem sido atacadas com agulhas de seringa em meio ao carnaval, também de Caicó. Pelo menos 14 foliões foram atendidos pelo setor de emergência do Hospital Regional do Seridó, isso entre o sábado e a segunda-feira de carnaval. Vamos ouvir agora o que o delegado-geral adjunto da Polícia Civil falou sobre esse caso lá de Caicó. A Delegacia Regional do Caicó, através de seu delegado titular, doutor Ricardo, fez registro das pessoas que procuraram a delegacia, porque alguns não procuraram a delegacia, mas aqueles que procuraram foram registrados BOs, instaurado o procedimento. Inclusive, policiais civis voltaram lá, foram ao local onde aconteceu essas reclamações e no intuito de localizar as pessoas responsáveis por essas lesões. Também se averigou imagens do local. Tudo isso está sendo feito um apanhado inicial para que, se chegar à autoria, obviamente serão tomadas providências. A Polícia Civil precisa ir muito além e fundo nessas investigações. Essa prática, primeiro, se essas lesões foram cometidas para transmitir doença a outras pessoas, isso é crime. E se essas pessoas estavam praticando essas lesões apenas como uma brincadeira, tem que ser punidas também exemplarmente. Um caso muito semelhante a esse ocorreu no São João de Campina Grande do ano passado. E agora, também neste carnaval, 20 mulheres foram vítimas desse mesmo modus operandi lá no carnaval de Olinda e no Recife Antigo. A Polícia Civil de Caicó, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte precisa investigar, precisa identificar, precisa punir e precisa mostrar a cara desses criminosos. Ou, alguns dizem que são mulheres, então, dessas criminosas. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. Em Natal, o dia começa com sol, mas podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paraná, faz sol, mas pode chover no final do dia. A mínima por lá, 21 graus e a máxima vai aos 33 graus. Já em Lagoa Nova, no Seridó, também tem previsão de chuva no final do dia. A mínima, 18 graus e a máxima, 30 graus. O Band Cidade volta em instantes. Os donos de food trucks instalados no bairro de Ponta Negra se reuniram hoje com representantes da Prefeitura de Natal. Os comerciantes aguardam uma decisão do Executivo Municipal sobre a permanência ou não no local. Cerca de 50 proprietários de food trucks estiveram no prédio da Prefeitura, que fica no bairro de Candelária, para cobrar uma posição sobre a permanência dos comerciantes em duas praças de alimentação instaladas em Ponta Negra.
No início de fevereiro, um acordo entre o Ministério Público e a Prefeitura de Natal determinou a desocupação dos terrenos, considerados áreas não edificantes aqui da cidade. Está todo mundo aberto aqui à conversação e todo mundo buscando uma solução, principalmente para regularização, para isso não vir a acontecer futuramente de novo, de dizer, estão sem alvarás. Não, a gente quer um alvará de funcionamento para que isso não aconteça de novo. No dia 11 de março, se encerraria o prazo dado pela Prefeitura e pelo Ministério Público para a retirada dos caminhões dos terrenos que ficam às margens da Avenida Engenheiro Roberto Freire. Mas, segundo os donos dos food trucks, durante a reunião, a Prefeitura decidiu adiar a desocupação da área. Só que o que se entende também por parte da Prefeitura é que eles não precisam sair, que eles precisam se adaptar. E existe um regramento. Para isso, o Complan está se reunindo semana que vem, agora após o Carnaval, para dizer quais são esses regramentos para que eles possam atender e permanecer. Que os food trucks, sim, quer se regularizar, quer que haja uma regulamentação, uma lei para a gente, para a categoria, e a gente está apto, sim, a se regularizar. Essa categoria, os food trucks, não é de hoje que eles atuam. Há muito que eles estão atuando. O problema é que só agora a Câmara Municipal se preocupa em regulamentar essa atividade com um projeto de lei, porque só agora chegou ao extremo. De um lado, os proprietários de food trucks observando, chamando a atenção não só para o comércio deles, mas sobretudo para a geração de emprego que é produzida a partir do comércio. Do outro lado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, afirmando que naquele local eles não podem permanecer porque aquela área não é edificante, ou seja, não pode ter nada edificado naquela área. Por outro aspecto, a Prefeitura de Natal dizendo o seguinte: quer cumprir a lei porque o Ministério Público está exigindo. O diálogo é o início de tudo. E agora, a gente vai falar sobre os bancos de sementes. Atualmente zerados, os bancos de sementes do Rio Grande do Norte começam a ser reabastecidos a partir de hoje. E até amanhã, 445 bancos de 50 municípios terão acesso às sementes para a safra 2019, através das subcoordenadorias regionais da Emater, nos municípios de Pau dos Ferros, o Marizal e Mossoró. O governo do estado já afirmou que aguarda a conclusão do processo de compra para concluir o abastecimento aos municípios das outras regiões do estado. Essa distribuição dos bancos de sementes, ela é essencial. Aí você pode dizer, não, mas a chuva ainda não começou completamente. Só que é preciso distribuir as sementes antes. O Rio Grande do Norte tem hoje 147 municípios em estado de emergência. Mas, por outro lado, a previsão dos meteorologistas da Imparne, da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, é de que nós vamos ter um inverno acima do normal. E exatamente por isso a necessidade da Secretaria Estadual de Agricultura garantir a regularidade no abastecimento dos bancos de sementes. Torçamos que a chuva chegue e a colheita logo comece. E a gente volta agora a falar sobre o Carnaval, porque de sábado até terça-feira, quem optou por ficar na capital e quem veio para a cidade teve muito o que aproveitar. A programação nos 4 dias de festa foi de bloquinhos tradicionais a desfile de escola de samba, passando, claro, pela irreverência das quengas. Nós vamos acompanhar agora como foi o Carnaval de Natal 2019. Milhares de pessoas foram às ruas durante o Carnaval aqui em Natal. Calor intenso e chuvas inesperadas não desanimaram os foliões. No sábado, o tradicional bloco Poetas, Carecas, Bruxas e Lobisomens reuniu milhares de foliões em Ponta Negra. As alegorias e os bonecos gigantes completaram a beleza da festa. Não teve quem resistisse ao chamado da Orquestra de Frevo. Todos têm que vir aqui, família, música de carnaval excelente. Muito bom mesmo, dá para vir até com as crianças. Com a mesma alegria, as escolas de samba de Natal desfilaram no sábado e no domingo de carnaval. Sob aplausos e embalados pela voz do público, as escolas encheram a passarela de criatividade. Eu gosto de assistir, gosto de dançar e dou muito valor ao carnaval. Toda a vida eu dei, desde eu jovem, eu menina que eu gosto. Tenho 66 anos, só deixo de vir pra aqui quando eu morrer. Eu gosto, eu acho legal.
porque é uma manifestação cultural, né? O domingo também foi marcado pela irreverência do desfile das quengas. Já são mais de 36 anos da atração que é vista como uma das mais divertidas da cidade. A criatividade, o brilho e o humor das quengas atraem ano após ano crianças, adultos e idosos. Carnaval brasileiro mesmo, as quengas é um grande teatro de rua, onde as pessoas manifestam seus próprios personagens e se diz sua grande história. No início da semana, as programações voltadas exclusivamente para as crianças fizeram muitos adultos voltarem no tempo. Muito bom, muito produtivo, onde o pessoal se diverte muito, principalmente as crianças, né? Muito bom o Carnaval de Natal. Ótimo, e que deveria ter mais. E o Carnaval de Natal também abriu espaço para informar e educar os foliões. Este bloco de educação no trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal mostrou que dá para curtir o Carnaval com responsabilidade e segurança. Uau! Neste Carnaval, se for beber, não dirija! E recebemos os nossos turistas e eles vão levar de nós uma impressão de uma cidade que se preocupa com a segurança, né, do seu morador. Para os foliões, a expectativa pelo próximo Carnaval começa sempre que a festa acaba. O Carnaval de Natal se consolidou como uma das melhores festas do país. Em 2019, foi montada uma programação ainda mais diversificada, com festas nas 4 regiões da cidade. A festa aconteceu simultaneamente em 6 polos carnavalescos. Nos palcos, mais de 300 artistas locais e nacionais se revezaram enchendo a cidade de alegria. E no chão, 1.500 músicos puxaram multidões nos bloquinhos que invadiram a capital potiguar. Superou as expectativas, milhares de pessoas, milhares de natalenses participando, milhares de turistas que lotaram completamente a rede hoteleira, que realmente consolidou o Carnaval de Natal como um dos maiores do Nordeste e do Brasil. E no próximo bloco eu recebo aqui no estúdio o professor Márcio Azevedo, integrante da equipe da Arquidiocese de Natal da campanha da Fraternidade. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o professor Márcio Azevedo, integrante da equipe da Arquidiocese da campanha da Fraternidade 2019. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, os telespectadores do Band Cidade. Professor, políticas públicas na pauta da Igreja Católica com a campanha da Fraternidade. Como as políticas públicas serão abordadas a partir da campanha da Fraternidade, professor? Então, eu estava lendo a mensagem do Papa Francisco na última quarta-feira de cinzas, quando ele enviou uma mensagem ao Brasil nesse período da campanha da Fraternidade, e ele falou da necessidade de uma cultura fraterna. Então, a campanha da Fraternidade, ao abordar o tema das políticas públicas, vem fazer um convite para que os cristãos se engajem mais nas grandes questões que estão postas e que muitas questões passam pela necessidade de políticas públicas. Professor, e políticas públicas é um tema extremamente abrangente. A gente pode falar de saneamento, pode falar de educação, pode falar de saúde, pode falar de infraestrutura, tudo está envolvido em políticas públicas. O senhor é o leigo, mas está integrando a equipe da campanha da Fraternidade e da Arquidiocese de Natal. Não é ousar demais, no momento em que se aborda políticas públicas, corre-se o risco da dispersão do próprio assunto por não ter um foco mais específico, professor? Isso é muito importante. A igreja parte da sua própria experiência. É muito importante observar que algumas pessoas entendem ou denotam que quando a gente fala em políticas públicas, nós estamos falando em ações que são provenientes dos governos, quando na verdade nós temos políticas públicas governamentais e nós temos políticas públicas que são elaboradas, implementadas, formuladas por instituições não governamentais. Então, a igreja no Brasil, por exemplo, tem uma larga experiência e a Arquidiocese de Natal também tem inúmeras experiências de políticas públicas. Podemos citar, por exemplo,
a experiência das escolas radiofônicas que foram implementadas por Dom Eugênio Salles, que foi uma experiência exitosa de alfabetização e que foi abraçada pelo Ministério da Educação à época e contribuiu imensamente para a alfabetização de jovens e adultos. Na Zona Norte, por exemplo, nós temos as experiências do Padre Tiago, nós temos o exemplo do projeto que é coordenado pelo Padre Robério, em Mãe Luísa. Nós temos, por exemplo, a experiência que foi protagonizada pelo Monsenhor Expedita, que ficou apelidado como o profeta das águas. Então, a igreja sempre envolvida com ações, evidentemente, que tem como fundo a evangelização, as ações pastorais, mas chega ao povo, visa atingir aquelas realidades e necessidades mais reais da vida humana. Essa temática das políticas públicas na campanha da fraternidade é um chamamento para ações como essas, as quais o senhor citou agora, professor? Isso. A campanha da fraternidade, nós temos dito que não é o objetivo da campanha da fraternidade formar especialistas em políticas públicas, não. A partir do método ver, julgar e agir, a campanha da fraternidade faz um convite a todos os cristãos católicos, mas não apenas, né? Para que a gente olhe para a nossa realidade e para que, à luz da palavra de Deus, da doutrina e do magistério, nós possamos analisar e agir. E agir como? Prioritariamente pela participação, visando, evidentemente, conforme está exposto, né, pelo próprio texto base da campanha da fraternidade, visando a cidadania e o bem comum. Então, nós temos, por exemplo, as realidades dos conselhos, nós temos conselhos municipais de educação, conselhos municipais de saúde, nós temos conselhos tutelares, nas próprias comunidades nós temos conselhos comunitários. Então, como está a nossa participação, como está o nosso envolvimento, como está o nosso testemunho de cristão diante dessas realidades que podem contribuir para um melhor controle social, para uma melhor efetividade das políticas públicas em nossas realidades. Falta maior participação das pessoas, professor? As pessoas, elas debitam muito a responsabilidade da ausência de políticas públicas ou das falhas, mas, por outro lado, elas não assumem as suas responsabilidades. É por aí? É por aí. E eu posso falar até da minha própria experiência profissional. Hoje, no Instituto Federal, nós temos vários conselhos e colegiados, mas, em algumas situações, nós não conseguimos realizar as reuniões por falta de quórum. Então, há, sim, uma crise de participação. Essa visibilidade dos conselhos, ela foi muito forte nos anos 90, mas nós percebemos que existe uma crise de participação, existe uma falta de uma participação mais ativa. Se percebe, de alguma forma, uma participação mais passiva e alguns estudos estão mostrando que, inclusive, a não participação é uma das formas mais atuais de participar. Então, de fato, nós temos essa necessidade e a igreja vem exatamente nos convidar a fazer essa reflexão. Professor, políticas públicas com esse convite que a igreja faz e campanha da fraternidade que foi fundada no Rio Grande do Norte. Qual o simbolismo de tudo isso? Então, isso mostra a importância da campanha da fraternidade, isso mostra o protagonismo da igreja nas grandes questões sociais, políticas. Inclusive, o texto de apresentação da campanha ele é muito, muito belo, porque a CNBB nos lembra que a política não é uma coisa suja. A política é um ato que leva à transformação. Por exemplo, eu gosto muito de uma autora, a Janete Lins Azevedo, da minha área, da área da educação, em que ela coloca que toda e qualquer implementação de uma política, ela deve visar a felicidade e a emancipação humana. Então, isso faz parte da dignidade humana. Eu não posso ser um cristão apenas na minha espiritualidade ou apenas no meu exercício religioso. Eu sou um cidadão e eu preciso me envolver com as questões inerentes à vida.
Professor, o senhor trouxe aqui, o senhor escreveu um livro chamado Pesquisa em Avaliação de Políticas Públicas e o Programa Escola Ativa, 20 anos depois, parte da sua tese de doutorado. O senhor que se detém a estudar políticas públicas na área da educação. Aproveitando a sua participação aqui, qual o olhar que o senhor traz sobre as políticas públicas na educação no Rio Grande do Norte, professor? Então, do ponto de vista histórico, a constatação, no caso da educação, mas que serve para outras realidades, é a de que a maior parte das políticas públicas, elas não chegam à implementação. E que a maioria das políticas públicas só são avaliadas após a sua extinção. Então, é uma triste constatação essa. Só avalia depois que acaba. Só avalia depois que acaba. E na educação em particular, o livro é exatamente um recorte de uma pesquisa em nível de doutorado que nós desenvolvemos empiricamente no município de Jardim de Seridó. O programa Escola Ativa foi uma experiência piloto implementada nos anos 90 nas chamadas zonas de atendimento prioritário em escolas rurais, para quem trabalha com a unidocência. O que é a unidocência? Uma professora ou um professor que trabalha ao mesmo tempo com várias séries. E é uma problemática que ainda está posta e que hoje nos leva a refletir, por exemplo, sobre alguns desafios. O fechamento de escolas. No Brasil já são quase 40 mil escolas fechadas e no Rio Grande do Norte já passam de 1000 escolas do campo. Professor Márcio Azevedo, o assunto rende e com certeza o senhor vai voltar aqui para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da educação. Muito obrigada, professor. Ótima noite para o senhor. Tá, obrigado e vamos participar ativamente das ações da campanha da fraternidade. Todas as paróquias, todos os setores da igreja estão empenhados e mobilizados. Obrigada, professor. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.